Então a gente pegou como inspiração esse caso e a gente desenvolveu cenários que eram cenários mais abstratos e cenários que eram cenários mais concretos de arremessos. Então tinha um cenário, e por isso que as imagens estão borradas aqui para sugerir que esses são, né, os casos abstratos. Então tem um cenário de arremesso de pessoa de estatura mediana, um cenário abstrato de arremesso, né, de um anão, ou seja, de uma pessoa com uma estatura baixa, e um cenário, que era um cenário alternativo, né, para a gente ver o que ia acontecer, que era um cenário de arremesso de modelos. E tinha também um abstrato e um concreto. Então, né, o concreto, pessoa de estatura mediana, concreto, pessoa de estatura baixa, o anão, e o concreto do modelo. Antes de apresentar esse contraste entre o abstrato e o concreto, a gente apresentou um cenário que seria o extremamente abstrato ou muito abstrato. Esse cenário muito abstrato, ele não está completo aqui, mas a gente fez o seguinte, a gente apresentou, né, essa possibilidade das pessoas que estavam respondendo o questionário de escolher entre essas duas formas de caracterizar a dignidade. Então, as ideias abaixo foram diretamente extraídas e adaptadas de textos de juristas e filósofos. Aqui eu só coloquei parte dessas ideias, e na verdade era maior. Tá? Tinha várias formulações aqui. Qual conjunto de ideias abaixo, A ou B, expressa melhor a sua própria concepção sobre a dignidade? Então, o conjunto A, né, era representado por coisas desse tipo. Ser tratado com dignidade significa que nós devemos ter o direito de fazer nossas próprias escolhas, mesmo que essas escolhas impliquem viver de uma forma que coloque em xeque nossa honra ou faz com que sejamos menos respeitados aos olhos de terceiros. Em última análise, dignidade é mais uma questão de autonomia do que qualquer outra coisa. Eu tirei, né, essas passagens de trechos de autores que falam, né, de juristas e filósofos que falam sobre dignidade. E o B, né, foi representado por ideias desse tipo. A dignidade humana deve ser empregada não para empoderar as pessoas em suas escolhas, mas para restringir a sua liberdade, impondo a observância de padrões de vida digna, mesmo que elas não concordem. Em última análise, dignidade está relacionada a conceitos como integridade, respeito e honra. Viver com dignidade significa ter respeito para com terceiros e também para consigo, não colocando a sua honra em questão ou se sujeitando a humilhações. Quando apresentamos esse caso extremamente abstrato, a maioria das pessoas, juízes, profissionais do direito e alunos do direito, todos eles, né, optaram pelo mais abstrato, ou seja, a esmagadora maioria, né, optou pela opção, né, que identifica a dignidade com autonomia. Agora eu vou apresentar para vocês o abstrato só do anão, né, e o concreto só do anão. Depois eu falo sobre os resultados de uma maneira geral. Então esse é o caso abstrato do anão. Repara que a gente usou aquelas estratégias todas que eu mencionei. Então, embora elas sejam estratégias diferentes, a gente entendeu que a gente estava manipulando um único fator, porque a gente agrupou essas estratégias como contando como uma única categoria, né? A categoria do grau de abstração ou da falta de abstração, ou seja, a concretude. Tá? Então, no Brasil, alguns bares realizam uma competição de arremesso de anões. O anão contratado pelo bar veste um equipamento que o protege de qualquer dano físico. O anão contratado é sempre alguém que livre e explicitamente manifesta o desejo de participar dessa atividade. Este anão concorda em ser arremessado por duas equipes e é bem pago por essa atividade. A equipe que o arremessa mais longe ganha a competição e uma rodada grátis de cerveja. Esta competição anima o local. As pessoas riem, os bares que têm essa atração estão sempre cheios. Pergunta: concorda ou discorda com a seguinte afirmação? O anão que permite ser arremessado prejudica a sua dignidade. Em algumas ocasiões a gente apresentou esse rol de opções aqui, concordo fortemente, até discordo fortemente. Em algumas ocasiões a gente só deu duas opções, ou concordo ou discordo.
No Mato Grosso do Sul, então esse é o caso concreto, né? Então a gente coloca um lugar específico para tornar mais concreto, que é o lugar onde as pessoas estão respondendo. A gente dá um nome, né, para o anão. Então vocês reparam como é que a gente está usando aquelas estratégias que foram colocadas e a gente apresenta uma imagem. Em alguns casos a gente apresentou a imagem, em outros não apresentou. No caso, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, alguns bares realizam uma competição de arremesso de anões. O anão contratado pelo bar veste um equipamento que o protege de qualquer dano físico. Na cidade de Campo Grande, um anão chamado José Miguel, ver figura, foi contratado, tendo livre e explicitamente manifestado seu desejo de participar dessa atividade. José Miguel concordou em ser arremessado por 2 equipes e é bem pago por essa atividade. A equipe que o arremessa mais longe ganha a competição e uma rodada grátis de cerveja. Esta competição anima o local, as pessoas riem, os bares que têm essa atração estão sempre cheios. Imagem de José Miguel. Também, né, uma imagem que não foi, né, usada, né, com autorização. Peguei no Google, né, então sei que está sendo gravado, mas foi mais para um teste. Né, claro que acho que se a gente na versão definitiva tem que ter, né, uma imagem autorizada. Esse é um ator americano, então tem várias, não sei se é autorizado ou se não é autorizado. É um programa só sobre a vida, né, de anões, né, então foi de lá que foi extraído, né, essa imagem. E a pergunta agora foi uma pergunta mais específica sobre o José Miguel, mas ainda a mesma pergunta. O anão José Miguel, que permite ser arremessado, prejudica a sua dignidade, sim ou não? Ou concorda fortemente, até discorda fortemente.